Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais este vídeo. O meu nome é André, eu trabalho aí como analista de infraestrutura de redes e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aqui na nossa caminhada, né, nesse bootcamp aí do laboratório do evento Cisco na Prática da comunidade Cisco aí que nós tivemos no mês de maio de 2022, beleza? Então ontem a gente executou aqui a primeira parte da configuração aí no backbone da operadora Hacknet, né? Onde a gente tem aqui o iFood como cliente nesse lab, tanto na ponta aqui de São Paulo, quanto os caras lá do lado de Belo Horizonte, beleza? Então ontem nós acabamos configurando aqui, né, no backbone aqui, alguns protocolos aqui, como, por exemplo, o ESPF e também aqui o MPLS, para que essa rede ela possa suportar a internet. E para isso a gente teve que configurar dois protocolos essenciais aí, que seria o ESPF e aqui do lado do MPLS o LDP, o Label Distribution Protocol, usando as interfaces que estão viradas aqui para dentro do backbone, né? Que tem o SPF rodando para que ele possa transportar essas labels aí pela rede, beleza? Então hoje o nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, né? A gente vai seguir aqui com a segunda parte do nosso laboratório, que é o quê? Que é conectar os CPS que a gente tem aqui do lado de São Paulo, e do lado de Belo Horizonte, conectar eles nesses PEs aqui, fazendo com que esse cara aqui da rede 200, a hora que ele der um ping, ele vai passar isso aqui por dentro dessa rede, vai chegar lá do outro lado, beleza? Fazendo com que ele utilize essa tecnologia aqui, MPLS, né, para poder ter a certeza que na hora que ele for mandar as redes dele, todo esse tráfego, ele vai passar pelo backbone aí, chegando lá do outro lado. E para a gente utilizar esse serviço aí, né, para a gente poder fazer isso tudo acontecer, a gente vai usar aqui um cara chamado Layer3VPN, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui no workbook aqui, certo? O workbook aqui lá do Cisco na Prática, que é o mesmo cenário, né? A gente tem aqui a nossa tabela de endereçamentos. Hoje nós vamos precisar fazer algumas consultas aqui e vamos ver o que a gente precisa realizar aqui, que eles vão passar para nós de tarefas aqui, né? Então as tarefas que a gente vai precisar executar aqui é configurar esse backbone MPLS para que ele possa suportar essa rede do iFood com um Layer 3 VPN usando o BGP VPN V4, beleza? Então o IDP ele vai fechar um peering entre o PE11, o PE12 e o PE21, mantendo o backbone BGP FreeCore. E ao finalizar as configurações, a gente deve ter conectividade entre a rede do iFood de São Paulo com o Belo Horizonte. E o laptop 100 deve, né, esse cara que está desse lado aqui, ele deve pingar o laptop 200. Beleza? Então, a gente vai jogar aqui para nossa tabela de endereçamentos, que a gente vai precisar fazer umas consultas aqui. Vamos deixar esse cara minimizado aí. Então, agora que a gente já sabe o que a gente deve fazer, nós vamos precisar fazer três coisas aqui. Nós vamos precisar criar, né, a gente vai precisar criar aqui uma VRF, certo? Entre esse PE com esse cliente aqui, associar essa VRF do iFood nessas interfaces que vão estar aqui. A gente vai precisar fechar uma sessão entre BGP, entre esse PE21 com o PE12, o PE12 com o PE11 e o PE11 com o PE21 aqui, para manter esses caras aqui como BGP FreeCore, né? Que foi o que eles falaram para nós ali no nosso FreeCore, no nosso workbook. E aqui a gente também vai precisar associar essas interfaces à nossa VRF, certo? E por que a gente precisa utilizar a VRF, a Virtual Routing and Forwarding?
Porque a VRF, ela nada mais, nada menos vai fazer nesses PEs aqui que a gente tem aqui, né, desse cliente iFood, ele simplesmente, a gente poderia ter outros clientes conectados aqui. Você poderia ter um cliente aqui como o McDonald's aqui. Então, vamos supor que aqui esse cara utiliza a rede 10 e aqui ele também utiliza a rede 10. Na hora que ele chegar nessa tabela global, ele não vai ter o conflito. Então, você tem o roteadorzão lá, o PE12, certo? A gente vai ter lá a rede do McDonald's e a rede do iFood. O iFood e o McDonald's. Chegando lá, a gente nada mais, nada menos vai fazer do que separar em mini roteadores, né? Separar e segmentar essa tabela de roteamento para que na hora que a gente vai mandar lá para o PE21, ele possa receber esse tráfego, cada um na sua VRF, e encaminhar para quem deve. É dessa maneira que a gente acaba segmentando para que não aconteça que esses caras estejam utilizando o mesmo IP de LAN, chegar ali na tabela e aconteça um conflito, né? Beleza? Então, é para isso que serve a VRF, né? E a gente vai separar e vai segmentar esse tráfego desses clientes, beleza? Então, se a gente for aqui no nosso... pegar aqui o nosso PE12... e a gente der aqui um show IP route nele, a gente vai ver nessa nossa tabela que a gente está recebendo aqui, né, uma pancada de rotas que está vindo de tudo quanto é lado dos outros PEs aqui na rede, beleza? Então a gente não tem, a princípio, nada criado aí. Então todo mundo faz parte da mesma tabela global e o que a gente quer aqui é colocar essas interfaces que recebem os links dos clientes dentro de uma VRF iFood, beleza? E para a gente dar início aqui, eu vou pegar aqui e vou puxar então os 3 PEs, o 11, o 12 e o 21. A gente vai entrar aqui no conft, nós vamos entrar com a seguinte síntese de comando, VRF definition, iFood, e a gente vai dar aqui um router distinguisher 1010 para eles, certo? E o que é esse RD? O que é esse router distinguisher? O router distinguisher, ele é apenas válido localmente ali naquela caixa, certo? Para distinguir os prefixos que vêm dos clientes. Então, o que acontece aqui dentro? A gente tem aqui, na caixa local, quando você recebe esse tráfego, desse cliente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aquele IP do cliente lá, 192.168.0.0, certo? E ele vai adicionar aqui mais 64 bits, ou seja, você tem 32 bits do IP, mais 64 bits dessa marcação aqui. Deixa eu só voltar aqui. Barra 24, 2.1010, 2.10. E aí ele vai pegar esses 32 bits do IP e vai somar com mais 64 bits aqui dessa marcação, igual a 96 bits que a gente vai ter, beleza? Não precisa se incomodar com essa informação aqui, isso aqui é uma maneira que o roteador ele tem de poder identificar esse tráfego que vem da interface do cliente. Então, a gente vai fazer isso. Depois, a gente precisa ativar essa VRF dentro do IPv4. Então, a gente vai entrar aqui dentro do Address Family IPv4 Unicast, certo? E a gente vai importar e exportar essas rotas, tanto que a gente vai receber, vai mandar para fora, e o que a gente recebe, a gente manda para o cliente de novo. Então, a gente vai entrar aqui com o router target import 1010 e o router target export 1010, beleza? Exit address family. Agora, se a gente der aqui um do show run
pipe section VRF, a única coisa que a gente criou que foi o VRF para poder identificar esse tráfego. A gente pode pegar essa configuração aqui e copiar e colar para os demais aqui, porque é a mesma config que a gente vai precisar ter. Então, beleza. Agora a gente já tem aqui essa configuração feita. Se a gente der aqui um show IP route VRF iFood, agora a gente acabou de criar uma tabela global, segmentar aqui uma tabela de roteamento iFood da tabela global, beleza? Então agora o próximo passo que a gente precisa fazer aqui é aquilo que a gente comentou antes ali, é associar essas interfaces que recebem os links, né, do iFood para poder segmentar esse controle de rotas que ele vai acabar recebendo. Então, se a gente consultar aqui o nosso workbook, a gente vai ver aqui nas informações que a gente tem que dentro da VRF nós vamos precisar criar uma loopback 10 com IP 10.11.11/32 e também colocar, associar essa interface a essa VRF e a interface Ethernet 02. A gente vai precisar colocar esses caras aqui na VRF. No PE12, a mesma coisa. A gente vai pegar e criar uma interface loopback 10 e associar a interface 0/1.10 nessa VRF e também o PE21, a mesma coisa. A gente vai precisar associar essa loopback e essa interface física. Por quê? Porque a gente precisa ter uma loopback caso esse cliente ele venha a reclamar, que ele abriu o chamado e a gente ter uma maneira de testar e validar fim a fim o nosso backbone. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou puxar um bloco de notas. Certo? A gente vai começar aqui pelo PE11. Pelo PE11. A gente vai entrar no conft. A gente vai entrar na interface Ethernet 0/2, que ele tinha falado para nós. Nós vamos dar aqui um VRF forwarding iFood e a gente vai entrar com o IP address dele de novo, que é o 10.10.101.11 255.255.255.0, certo? E vai dar um no shutdown nessa interface. Depois disso, a gente também vai precisar criar uma interface loopback 10, que a gente vai associar ela na VRF do iFood, e a gente também vai dar um IP address 10.11.11.11 255.255.255/32. Beleza? Então vamos pegar e vamos jogar essa configuração aqui lá dentro do PE11. Eu já tinha dado um conft aqui, né? Eu escrevi errado ali. Deixa eu pegar aqui meu bloco de notas. Forwarding. Agora acho que vai. Vamos ver. Show IP interface brief. Tá lá os IPs e tá app. Showrun pipe section. Showrun interface LO10. Showrun interface Ethernet 02 também tá lá. Então, beleza. Então, agora a gente pode pegar essa mesma configuração e jogar para o PE12. Só que o PE12, aqui tem uma diferença, que aqui a interface é 0/1.10, certo?
Então, a gente pode testar aqui, ó, show IP route VRF iFood. E ele já passou a receber aqui a loopback e aquela interface. Se a gente der um show IP route, ele já está isolado da tabela global, essa tabela de rotas que a gente tem aí. Então, se a gente pegar aqui agora no PE12 e colocar essa interface /10, a gente vai precisar associar esse cara aqui também com .1 aqui o 10. E a interface desse cara aqui é 102.12. E a interface loopback vai ser a 12.12.12. Se a gente pegar essa configuração aqui e jogar lá no PE12, também vai dar certo. Se eu der um show run interface LO10, tá lá. Se eu der um show run interface Ethernet 0.1.10, também tá lá. Um show IP interface description, também as interfaces estão up. E agora vai faltar a gente só fazer isso no PE 21, né? O PE 21, ele é o loopback 21.21.21, que é o que está aqui no nosso workbook aqui, né? Aqui, ó, 21.21. E também a interface aqui da interface 1/10 é a 201.21. Beleza. Então, beleza. Então, agora o próximo passo, né, agora que ele está aqui, a gente garantir que as rotas do cliente, elas entrem para dentro do backbone, né, da Hacknet, fazendo com que esse backbone ele possa levar essas rotas aí de um lado para o outro, né, de São Paulo para Belo Horizonte e Belo Horizonte para São Paulo. Então a gente precisa de alguém que faça esse transporte e carregue tudo que o cliente mandar. Esse cara que a gente vai utilizar aqui vai ser o BGP, o Border Gateway Protocol. Esse BGP, ele tem vários serviços, né, que podem ser utilizados nele. No nosso caso aqui, como nós estamos utilizando um backbone MPLS, o serviço que vai transportar essas rotas do iFood de São Paulo para Belo Horizonte vai ser um cara chamado de BGP. Ser um cara chamado de BGP VPN V4. Beleza? Porque é em IPv4. Se fosse em IPv6, BGP VPN V6. Então a gente vai criar aqui uma comunicação full mesh, né, entre esses PEs 11 e 12 e 21 aqui, conforme a gente tinha falado aqui, né? A gente tem aqui esses caras, a gente vai fechar uma comunicação full mesh para que eles possam se conhecer e possa carregar essas rotas aí do cliente iFood dentro do nosso backbone. Beleza? Então, para que eles consigam se falar, a gente vai começar com uma configuração aqui dentro do PE11, né? Pode ser esse cara aqui mesmo. A gente vai começar aqui num conft, a gente vai ativar o router BGP 5000 dentro do AS 5000 que está configurado aqui da Hacknet. A gente pode ver isso aqui, ó, o AS 5000 da Hacknet, e lá do iFood o AS number é o 10.000. Beleza? Deixa eu ver, acho que dá para ver certinho. Então, a gente vai entrar aqui dentro do nosso BGP 5000 e a gente vai começar a fazer algumas configurações aqui. A gente vai falar que o neighbor 50.12.12.12 do remote IS 5000. E também a gente vai falar que a gente vai fechar a nossa adjacência pro
pela loopback 1, né, que a gente tinha configurado lá no início, lá no outro vídeo que a gente fez. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que a gente vai configurar para o PE 21, né? 21, Remote IS 5000. E também a gente vai colocar o Neighbor para essa update source da loopback 1. Então agora a conectividade dentro do AS5000 ela vai ser fechada por essa loopback e depois, né, que é uma interface virtual, porque não faria sentido você ter essa adjacência fechando por uma interface física, uma vez que esse link pode cair e você pode derrubar essa seção BGP. A interface loopback ela sempre vai estar up, desde que você tenha uma interface up ali. Então agora a gente vai entrar aqui dentro do BGP e a gente vai habilitar o serviço de VPN V4 dentro da Address Family VPN V4 e a gente vai falar que o neighbor 50.12.12.12 vai ser activate e a gente vai falar que o neighbor 50.21.21.21 vai ser activate também. Então agora a gente pode sair aqui da Address Family e a gente pode partir para essa mesma configuração lá no PE 12. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um capture nessa interface 03 para a gente ver esse BGP aqui estabelecendo sessão e a gente olhar um pouquinho mais o que está acontecendo dentro do backbone ali. Router BGP 5000. Aqui do PE 12, né? A gente vai fechar a sessão com quem? A gente vai fechar a sessão do neighbor 50.11.11.11 no Remote IS 5000 e a gente vai dar um update source pela loopback 1. E a gente vai falar, olha lá, ele já fechou uma adjacência para o 21.21.21 no Remote IS 5000. E também vamos falar que esse cara vai ser um update pela loopback 1, beleza? E aqui dentro também a gente vai entrar na Address Family VPN V4 e a gente vai dar um neighbor 5011 activate e depois a gente vai dar um neighbor 5021 activate. Então, beleza. Então, agora a gente vai ali no PE 21 e a gente vai ver essa sessão ser estabelecida, né? Router BGP 5000. A gente vai dar um neighbor, ele vai fechar para o 50.12.12 no Remote IS 5000. E a gente vai também falar que esse cara vai fechar a sessão update source pela loopback 1. E a mesma coisa, nós vamos fechar a sessão por 50.11.11.11.11 50.11.11.11 Remote IS 5000 e também vamos fechar um update source pela loopback 1. Beleza? Se a gente der aqui um show run pipe section BGP, a única coisa que a gente tem aqui... a gente esqueceu de configurar ali eu esqueci de configurar aqui a Address Family VPN V4 aqui dentro, que a gente tem que pegar o neighbor 5012 e dar um activate e o neighbor 5011 e dar um activate nele.
Então, se eu der um show run pipe section BGP em ambos os três aqui, show run pipe section BGP, a gente configurou aqui o VPN V4 nos três, fechando sessão para cada um em um, certo? Show run pipe section BGP. A gente configurou o VPN V4 e também configurou as sessões, certo? Se a gente for ali no nosso Wireshark e dar uma olhada ali e ver a questão do BGP aqui, que tá aqui. Então a gente tem aqui, né, o BGP aqui fechando, estabelecendo as sessões aqui, ó, fazendo two-way handshake pela porta 179 para uma porta randômica aqui, fechando aqui o acknowledgement, né, o synchronization aqui e fazendo aqui, mandando os keep alives aqui dentro do BGP. Beleza? Então aqui, cara, isso aqui é snifar na rede, né? Colocando uma lupa mesmo ali, um cabo, uma lupa dentro do cabo para ver o que está acontecendo ali. Então, para a gente dar continuidade aqui no nosso laboratório, né? Então, se a gente for aqui, por exemplo, no PE21 aqui, e a gente olhar aqui o show IP BGP VPN v4 ao summary, a gente vê aqui que a gente tem algumas sessões up, né, estabelecidas com esses vizinhos, porém a gente não está recebendo prefixo nenhum do cliente, né? Então aqui praticamente a gente conseguiu concluir 3 tarefas que a gente tinha, né? Nós criamos a VRF segmentando a rede do cliente iFood, nós associamos essas VRFs dentro das interfaces e a gente também criou aqui um BGP FreeCore entre os PEs aí, fechando essa sessão em TCP, e o MPLS vai ser o cara que vai levar essas rotas, né, sem a necessidade de você ter que configurar um BGP aqui, por exemplo, no P13, no P23, beleza? Então o próximo passo que a gente vai ter aqui agora é fazer o quê? É garantir que o cliente aqui, o iFood, quando ele for enviar as rotas para dentro do backbone de São Paulo para Belo Horizonte, né? Então agora se a gente for aqui no nosso PE11 e a gente entrar aqui dentro do nosso Router BGP 5000, qual que é a configuração que a gente deve fazer aqui? A gente deve entrar dentro de uma address family IPv4 VRF iFood, que a gente criou ali, e falar para eles que o neighbor 10.10.101.10 no remote AES 10.000, nós vamos fechar uma sessão dentro da VRF lá com o nosso CPE de São Paulo. Então o PE11 está fechando uma sessão aí nesse momento, né, com o CPE lá de São Paulo, beleza? E eu também vou entrar com uma outra linha de comando aqui, que é o Redistribute Connect. Por quê? Porque a gente precisa pegar e trazer para dentro do backbone todas as rotas que São Paulo está me mandando para que eu possa entregar lá em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que entregar essas rotas de Belo Horizonte para dentro do backbone e entregar lá em São Paulo. Beleza? Então, aqui, se a gente der um end, der um show run pipe section BGP, o que a gente configurou foi isso aqui, ó. Nós fechamos a sessão entre os caras, fazendo o BGP FreeCore. A gente informou para ele que a gente ia fazer um serviço de VPN V4, certo? Trazendo as communities aí, essas configurações que ele coloca. E agora a gente colocou esse serviço de VRF do iFood. Aqui no PE12, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar dentro do conft, eu vou entrar dentro do meu BGP 5000, eu vou entrar dentro da minha address family IPv4 VRF iFood,
e eu vou falar que o meu neighbor é 10.10.200, 10.10.102.10, ele vai ficar no remote IS 10.000. E eu também vou dar aqui um activate. Beleza? E vou dar aqui um redistribute connect. Daí ele pegar essas rotas aí. Se eu der aqui um show run pipe section BGP, a mesma coisa, a gente criou. E lá no PE21 a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos entrar aqui dentro do BGP, IPv4, VRF iFood. E a gente vai dar aqui um neighbor para o 10.10.201.20, que é o IP do CPE, e falar que o remote IS dele vai ser o 10.000. Depois disso, a gente entra aqui com Activate e dá um Redistribute Connect. E End. Certo? Agora, se aqui no PE21 a gente der aqui um show IP route VRF iFood, olha aqui, ó, a nossa tabela de roteamento sendo populada com as rotas de Belo Horizonte para São Paulo, Belo Horizonte aí dentro dos nossos PS, beleza? E para a gente validar esse teste na rede agora, se a gente for lá no PE12, certo? E a gente pegar aqui e der um show IP route VRF iFood, a gente vai ver a tabela. Para a gente validar, a gente pode dar um ping VRF iFood para o IP 10.21.21.21, que é o IP dessa loopback aqui, ó, que a gente está recebendo, certo? Com source da minha loopback 10, lembra da loopback 10 que a gente criou ali em cima, ali, falando que ele ia fazer parte da VRF? Esse ping tem que funcionar. E tá funcionando bala. Tá funcionando bala. Então isso aqui serve para a gente validar os testes da LAN do cliente. Se a gente for aqui no VPC de São Paulo, certo? E pingar o IP lá do VPC de Belo Horizonte, a gente der um ping aqui para 10.10.200.1, bala, tiozão, funcionando bala. É isso aí. Então agora, né, a gente tem esse tráfego andando aqui dentro do nosso backbone MPLS, né? Ele utilizando o MPLS para a gente poder entregar fim a fim esse tráfego aí, beleza? Aqui no PE12 eu vou colocar aqui um capture na interface 03, porque agora a gente vai precisar olhar algumas coisas aqui com mais profundidade. E aqui também do PE23 eu vou colocar um capture na nossa interface 03 aqui também. E vamos lá entender o que está acontecendo nessa rede da operadora aí. Quando o tráfego, né, o tráfego que vem do cliente aqui da rede do iFood, ele começa a entrar aqui para dentro desse backbone aqui da operadora. Ele começa a entrar aqui para dentro do backbone da operadora. Esse cara aqui, ele vai receber uma label. Uma label, quem vai atribuir, primeira coisa que esse cara vai fazer aqui, ele vai atribuir uma label do BGP, certo? E aí, depois que ele receber essa label ela vai ser usada para marcar o tráfego dentro do backbone do cliente fim a fim, certo? Então, esse BGP VPN V4 aqui, VPN V4, ele vai atribuir uma label para esse tráfego, certo? Que pertence a essa VRF do nosso cliente iFood, que está chegando aqui nessa interface, beleza? E depois, o MPLS que está nessa interface aqui, ele também vai atribuir uma label aqui, para poder mandar esse tráfego dentro do backbone aqui para esses caras.
Então, ou seja, você vai receber duas labels de marcação aqui, cara. Quando esse tráfego chegar aqui nesse PE22, ele vai remover essa label do MPLS, certo? Você chegou aqui com o MPLS aqui, ele vai remover essa label e só vai entregar a label do BGP para esse link aqui no PE21, certo? E aí, o PE21, no momento que ele receber essa label do BGP, quando ele entregar dentro dessa interface VRF, esse enlace aqui dentro desse link, ele vai remover essa label do BGP aqui e vai entregar IP puro para esse CPE aqui que vai estar apenas em Layer 3. Então, se a gente for aqui no nosso Wireshark e mandar um teste de ping novamente lá, a gente vai olhar aqui agora. Cadê o... Cadê o ping? Cadê o ping? Vamos abrir aqui. Interface 03. Vamos ver se o ping vai estar passando ali. Ele está vindo aqui pelo... E na interface... Opa. Interface 02. Beleza, vamos mandar esse ping de novo lá. Recebeu. Então, beleza, vamos olhar aqui a estrutura desse ping aqui. Então, a gente tem aqui, né, o MPLS, né, a gente tá, é como eu expliquei aqui, a gente tem aqui esse Multi-Protocol Label Switch, ele tá recebendo uma label 26, que esse cara aqui é a label do BGP, e aqui, essa label 30 é a label do MPLS, beleza? Então, se a gente olhar ali, esse cara dentro do PE11, e a gente for olhar aqui no Show MPLS Forwarding Table, que é justamente isso mesmo que ele faz, né? Tudo que sair com label 30... Aliás... Deixa eu ver esse ping aqui de novo aqui. É isso mesmo, ó, é tudo que sair com label 26 aqui, ele vai encaminhar para frente, né, com essa label do BGP. A label 30 seria a label do MPLS, beleza. Aí quando ele chegar aqui na frente, né, que ele for receber, ó, a gente tem aqui esse capture daquela interface aqui do nosso... Aqui, ó, a interface 02, ele vai remover ali, né, e vai receber somente a label 30, que é a label do BGP,
para poder entregar, e a hora que ele for entregar, esse, né, para o CPE aqui, ele vai remover e vai entregar somente IP ali naquele enlace em Layer 3. Beleza? Então, o PE13 é justamente isso, ele simplesmente só dá ali o PE14 e o PE13 um show MPLS forwarding table, né? Para consultar aquela tabela de MPLS que ele tem aqui, para poder saber com qual label que ele tem na caixa com que ele vai mandar para frente, na qual interface que ele vai sair. Beleza? E aí, quando ele chega aqui no PE22, no PE23, se a gente abrir aqui e der um show MPLS forwarding table, a gente vê aqui que ele recebe essa label 26 e entrega pop label aqui para o 21. Beleza? Então, cara, a gente está saindo aqui de um lado para o outro com esse tráfego via Layer 3 VPN dentro do nosso backbone com o nosso cliente aí do iFood. Beleza? Amanhã tem o terceiro vídeo aí da nossa série desse bootcamp, certo? Um abraço, fique com Deus e fui. Até amanhã.